Pessoal, infelizmente eu fui salvar a aula de vocês de hoje, né, que é falando sobre ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, comigo, Leolina, mas transformou em PDF, eu não sei o que aconteceu, eu editei no Google e quando eu mandei pro meu e-mail para gravar a aula, já tentei desconverter para PPT e não consigo. Então, agora eu lembrei da aula do professor Jean, disse, menino, por que a Jean faz essas aulas com as telas tudo junto aí, que aconteceu comigo? Língua é um negócio sério, meu povo. Cuidado com as coisas que vocês dizem, que acontece com vocês também. Né? Então, pelejei. Tá com um tempão que eu tento e não consegui. Queria dizer pra vocês que eu li a atividade de vocês, né? Vi que só tem uma menina. Meu Jesus. Pensei que nós éramos mais aí. Acho que é a Edna o nome dela, se eu não me engano. Os outros são todos meninos. Vi que um dos meninos também fez o curso de ACS. Não sei como é que funciona. Não pode assumir os dois, né? Vai ter que escolher. Espero que sua escolha seja a mais acertada possível. Entregue a Deus que Ele vai lhe dar a direção correta. E fiquei feliz porque ele compreendeu bastante sobre o ACS. Então veja realmente qual é o seu perfil para você fazer essa escolha. Vi que muitos de vocês já trabalharam como agente de endemias, então fizeram uma escolha já realmente sabendo o que os espera. E vi que tem alguns que estão chegando agora, né? Na área da saúde, e sejam muito bem-vindos. Li todas as respostas, tá? Alguns mais sucintos, outros falaram bastante, e eu fico feliz com isso. A gente vai ter nossa aula hoje, né, sobre ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. É uma aula curtinha, simples, mas que é extremamente importante para vocês, porque é a base do nosso trabalho, né? Já que o Estratégia de Saúde da Família e a Vigilância Sanitária, né? Desculpe, que vocês trabalham juntamente com o Serviço de Epidemiologia e de Vigilância Sanitária, visa justamente isso, né? Ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. É com isso, juntamente com os agentes comunitários de saúde, que vocês vão estar trabalhando. Então, isso é muito importante. Não vou mais me apresentar, porque você já me conhece, né? Eu já fiz aquela apresentação naquela primeira aula do professor Leandro, me mostrei, disse a vocês quem eu era. Então, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje estou de folga em casa, né? Um milagre, trabalhei o final de semana inteiro da Semana Santa, porque eu prefiro folgar na semana para resolver pendências, né? Resolver algumas coisas, então eu prefiro. Vocês devem estar recebendo aí os médicos novos do programa Médicos pelo Brasil, né? Começaram as chamadas, as primeiras apresentações serão agora dia 20. Então recebam calorosamente esses colegas de vocês que vão, assim, espero, né? Esse é o nosso grande desejo, que esse programa que está substituindo gradativamente o Mais Médico, mas que ele já dá uma segurança maior a nós médicos, né? Como carteira assinada, CLT, trabalhar 5 dias na semana, tá? Não tem mais folga na semana, né? São 5 dias semanais, 40 horas. Porque antes o programa Mais Médicos nos dava só 32 horas, 8 horas a gente tinha tempo para estudo. Agora não, são 40 horas e 20 horas de estudo no fim de semana. Então eles vão estar bem mais próximos de vocês. Acredito que o trabalho vai ser bem melhor, porque a gente vai conseguir agora os médicos com que eles fiquem 5 dias na semana nos postos de saúde. Bom, então vamos nós, né? Falar um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer promoção e prevenção se a gente não sabe o que é o processo de adoecimento, né? Então, o pai da medicina, né, é chamado Hipócrates, ele falava muito que a questão da saúde tem tudo a ver com a questão de equilíbrio entre indivíduo e ambiente. E os agentes comunitários de saúde trabalham justamente com isso, né, com a questão do meio ambiente interferindo na qualidade de vida das pessoas. Lá no século XIV, houve a peste da Europa, né, a peste bubônica, que matou 1/3 da população europeia, muito parecido com o que aconteceu agora com a Covid, né, que morreu muita gente, uma doença nova. A gente teve depois também a questão dos avanços da física mecânica, que trouxe a industrialização. A gente tem muitos filmes sobre isso, né? Aquele filme de Carlito, que passa ele com o danado do problema do ler, né? Aquela lesão por esforço repetitivo, que ele sai da fábrica. Acho que quem for aí da década de 80 lembra desse filme. Os mais novinhos não, mas o pessoal que for da década de 80 lembra desse filme que a gente assistia, quando a gente estudava sobre industrialização, né? O homem muito visto pela indústria como sendo uma máquina, né? Foi quando as máquinas começaram a substituir o trabalho braçal. Na década de 60, né, a saúde foi definida como uma entidade que você é saudável quando você não está doente de doença física, tá? Quando você não tem nenhuma patologia que está lhe acometendo. Isso na década de 60 era considerada saúde. Pasteur também surgiu, né, nessa época, onde ele falou da teoria da unicausalidade, que a doença era causada unicamente por um determinado agente etiológico, né, que a gente chamou isso de etiologia, que seria a origem da doença.
Hoje em dia a gente tem algumas doenças que têm o seu agente etiológico, principalmente as doenças virais, as doenças bacterianas e fúngicas, que tem um agente causador da doença. E tem o danado dos vetores, que vocês, né, meninos e menina, irão trabalhar com isso com certeza, né? Os vetores, a gente acabando quebrando essa cadeia, né? No caso da transmissão de uma doença causada por um vetor, a doença não chega até nós, indivíduos. E a partir daí também surgiu a Organização Mundial de Saúde, onde ela tentou compilar todas essas ideias dos estudiosos da época para que realmente fosse dado um conceito real, seguro e amplo sobre o que seria saúde. No século XVIII, a urbanização se tornou mais acelerada, né? Surgiu a industrialização, aí a gente teve o impacto da produtividade, né? Onde as pessoas passavam horas, 18 horas, 20 horas trabalhando, e isso trouxe um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. A questão da má nutrição, dos péssimos ambientes de trabalho, a gente vê isso também no filme de Charlie Chaplin, quem puder assistir, é cinema mudo, mas é muito bom, preto e branco, é bem interessante. Surgiram o alcoolismo, os transtornos mentais, a questão da violência. As pessoas começaram a sofrer aquele que a gente chama em geografia de o êxodo, né? O êxodo rural. As pessoas migraram do campo e foram para a cidade em busca de melhores condições de vida. Se depararam com a industrialização, com um trabalho muito desgastante, sem ter qualidade de vida e acabaram adoecendo, né? Alguns adoecimentos que talvez na época, meu povo, é péssimo isso aqui, viu? Sem ser PowerPoint. Que na época não era nem considerado questão de saúde, né? Tem que passar isso lentamente. E a gente tinha aquele modelo inicialmente de saúde como a ausência de doença, né? Quando todos os órgãos estavam em equilíbrio, né? Questão da homeostase. Até hoje a gente na saúde fala sobre a homeostase, que é o equilíbrio dos nossos sistemas. E esse é o modelo biomédico, né? Saúde é o silêncio dos órgãos. Quando os órgãos estão em sintonia, sem fazer barulho nenhum, você está saudável. Porém, né, a gente sabe que não é bem assim. A Organização Mundial de Saúde definiu outro conceito de saúde, que é o que a gente segue até hoje, né? Que é o que a gente considera como sendo mais amplo e mais correto. Ela fala que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Por isso a industrialização trouxe tantos impactos, né? Porque ela trouxe os transtornos mentais, a questão da violência, as condições insalubres, a má nutrição. Então, estar sadio não é simplesmente não ter uma enfermidade patológica física, mas seria todos os outros conceitos, seria todos os outros direitos que a gente tem. Então, não é simplesmente a ausência de doença ou de uma enfermidade, né? Eu preciso de uma saúde física, uma saúde psicológica e uma saúde social. Então, tudo isso é um conceito maior de saúde. Vou passar lentamente. Bom, então, existia nessa concepção de saúde, né? Tem essa concepção. Ela era mais imediatista. Alguns também na época consideravam como um fenômeno sobrenatural. A gente já viu aqueles pacientes com casos de epilepsia ou esquizofrenia, transtornos mentais, se atribuía muito isso a espíritos, né? A influência de demônios. Até hoje a gente encontra muito isso, principalmente no âmbito religioso, né? Existia a teoria dos miasmas, né? Que se falava muito que os ambientes insalubres tinha esse ar que carregava as doenças, né? A questão do modelo religioso e místico. Se falava muito, né? Quem é aí de ler a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, acho um livro muito interessante, muito bom da gente seguir, né? É muito importante, tem muito ensinamento. Se falava muito da doença no Antigo Testamento como um pecado, né? Falava-se que a doença era resultado do pecado. E aquelas crianças que nasciam doentes se atribuíam o pecado aos pais. Então se falava muito isso, você está doente é porque você pecou muito, né? E a questão do enfermo como sendo responsável pelo seu sofrimento. A gente sabe, né, enquanto profissional de saúde, que algumas doenças realmente a gente procura, né, meu povo? Então, por exemplo, as cirroses alcoólicas. Mas ninguém bebe até morrer de cirrose porque não tem outra doença de fundo. Tem uma doença mental, uma doença emocional, porque ninguém vai querer beber até morrer, né? As pessoas que são compulsivas, que são obesas. Então, sempre que tem uma doença física, na verdade, que é aquela que a gente, vamos dizer assim, por um hábito nosso, mas na verdade a gente fez aquilo, eu acredito que não tenha sido em sã consciência. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer adoecer. Então, de todo jeito, tem um transtorno mental. Então, o enfermo, ele não é responsável por sua doença.
Aquelas pessoas, eu digo muito quando eu estou atendendo no consultório, né? Aqueles idosinhos que fumam. É até meio difícil a gente conseguir com que eles deixem de fumar, os pacientes muito DPO-cíticos. Eu fico triste hoje quando eu vejo um jovem fumando, porque eu digo, meu Deus, tanto conhecimento, tanta instrução, a gente fala tanto que cigarro não faz bem. Na minha época, não, eu lembro que meu pai me mandava acender cigarro, meu povo. Eu acho que eu não aprendi a fumar porque não era meu destino mesmo, sabe? Mas assim, naquela época, lá para a década de 80, quem for aí de 80 também sabe que os pais da gente mandavam a gente acender os cigarros. Então, assim, o enfermo, ele nunca é responsável por sua doença, ele não faz porque quer, né? Eu acredito que tem outro transtorno que faz com que ele fique dependente e viciado daquilo que lhe faz mal, né? Quem aqui quer viver eternamente embriagado? Ele tá querendo entorpecer outra dor que ele não consegue sobreviver com ela e ele, tipo, esconde. Então, acho que a gente tem que ir mais fundo e não simplesmente acusar. Eu dou umas brigadas, sabe? Mas, no fundo, eu compreendo. A questão dos determinantes sociais, né? Eu acho que, não sei se o professor Leandro falou sobre isso com vocês, que a gente viu que o conceito de Organização Mundial de Saúde, né? O completo bem-estar físico, social e emocional, psíquico, né? Tem tudo a ver com as condições com que a gente vive, né? Nossas condições socioeconômicas, nossas condições culturais, ambientais, que vocês vão trabalhar bastante com isso. Se eu tenho direito à educação, se eu tenho educação, né? Porque um direito eu tenho, é um direito que eu tenho, um dever do Estado me fornecer educação, se eu tenho um bom ambiente de trabalho, se eu tenho redes sociais e comunitárias que me apoiam, se eu tenho um bom serviço de saúde, que quando eu tenho algum adoecimento eu possa procurar e possa ser atendido e possa ser resolvido o meu problema, se eu tenho condições de habitação, se eu tenho condições de lazer, porque a gente não pode viver eternamente trabalhando, a gente tem que descansar. Pessoas que não dormem morrem, então a gente precisa de descanso, a gente precisa de lazer, a gente precisa... Eu estava até dizendo esses dias, meu Deus, eu conversando com uma amiga, eu dizia, eu nem gosto muito de sair de casa, porque para todo lugar que eu vou, se eu for jantar fora, alguma coisa, se eu for no salão, o povo quer perguntar alguma coisa de doença. Eu não aguento mais que o povo fale de doença perto de mim, sabe, meu povo? Vocês vão ver como vai ser com vocês. Droga. Eu acho que eu bati aqui, meu povo, foi uma foto. Mas enfim, vamos continuar. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando, eu acho que gravou uma foto, viu? Eu fui clicar aqui, apertei no negócio que não era pra apertar. Tecnologia é uma coisa complicada, né? Eu fico muito feliz que nossos filhos não vão passar por isso. Eles já são bem mais tecnológicos. Meu menino de 14 anos é bem tecnológico, entende muito. E a gente, da década de 80, né? Insisto nisso, é bem menos tecnológico em relação a isso. Então a gente vive nesse equilíbrio, nessa gangorra, né, de saúde e doença, sempre. Qualquer desequilíbrio a gente acaba adoecendo, né? Então a gente tem que ter cuidado sobre isso. É um limiar muito tênue. Então a gente tem esse binômio, né, de saúde e doença, né? O binômio saúde e doença é um gradiente de sanidade específico a cada indivíduo ou comunidade, de equilíbrio entre os ecossistemas físicos, psicobiológicos, claro que tem as patologias realmente, social, né, o socioeconômico, cultural e topológico, né, que é o local onde a gente vive, a topografia, né, a nossa comunidade, o que é específico daquela comunidade. Então a gente tem esse diagrama aí de saúde e bem-estar, né? Então tá aí, ó, a saúde física, né, que é a energia vital, a habilidade para você fazer o que você gosta, as suas relações sociais, o seu bem-estar. Tem a questão do emocional, né, que é a sua autonomia, o seu projeto de vida, que esse é o de vocês, né, arrumar um emprego, ter estabilidade, e alcançar e alçar novos voos, né, não parem de sonhar. O controle sobre a sua vida, né, e a questão da vida em comunidade, e a questão da resiliência, que isso está tudo no social, né, algumas coisas a gente tem que ser resiliente, né, aquela frase que diz que a gente tem que ter sabedoria, né, para saber o que a gente pode mudar ou não. Então, a gente tem que ser sábio em relação a isso. A gente tem que aceitar o que não pode mudar e mudar o que é possível, né? Fazer sempre o possível. É importante isso. Isso é questão de sanidade mental. Eu sempre digo que eu acho que o maior bem que a gente pode ter, meu povo, é questão de sanidade mental. Não saber de si, não dar conta de si, deve ser a pior doença do mundo, né? Você não poder resolver nada seu.
Então, a questão da nossa sanidade mental é muito importante. Agradeçam todo dia a Papai do Céu por vocês terem sanidade. Isso é importante demais. Existem alguns modelos que vocês vão ver na comunidade de vocês, né, de crenças em relação à saúde. Então, e modelos que são factíveis, tá? Então, por exemplo, a questão do comportamento preventivo das pessoas é muito importante, né? E ele depende de 4 variáveis. A pessoa tem que perceber as vulnerabilidades, né, em relação a determinados agravos, perceber a severidade, né, aquilo que agrava, aquilo que traz os seus agravantes à sua saúde. Então, por exemplo, como a questão do etilismo, do tabagismo. Tem que perceber o benefício, né, que seus comportamentos preventivos vão ajudar, vão melhorar a sua qualidade de vida. E perceber também as barreiras, né, o que pode causar desconforto, o que pode impedir aquilo que tem de negativo, né? Que então às vezes a pessoa tem uma ansiedade, não consegue largar o cigarro, ou a pessoa tem uma depressão e só vê resolutividade no etilismo. Então a pessoa tem que ter essa percepção, né? Perceber que é vulnerável, perceber que isso é grave, perceber que largar isso é benéfico e perceber que tem as barreiras e que precisa de ajuda. Então, esses comportamentos preventivos, né, para que a pessoa possa prevenir doença é muito importante. Então, e o que é saúde, né? É um bem comum, não se troca, né? Eu acho que sempre que eu abençoo meu filho, eu digo a ele que Deus dê saúde e inteligência. Ele acha muito engraçado, né? Porque se ele tiver saúde e inteligência, o resto a gente resolve, meu povo, né? Se você for saudável, se você for perspicaz, tudo dá certo. A saúde é um direito social, né? E é um exercício da cidadania. Meu povo, esse negócio não pausa. Peraí.